por estar aqui nessa data. Vamos a proceder a Vamos grabar esta reunión começar para poder vamos compartirla fazer a después con las gravação para personas que ter no a pudieron opção de unirse. compartilhar com as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui. Bueno, damos inicio. El objetivo de Então, estos webinars es no fortalecer la objetivo colaboración desses entre nuestras webinars e organizaciones de y tener este fortalecer espacio para e compartir ter esse experiencias espaço para y dar a compartilhar conocer resultados experiências sobre lo que e estamos haciendo en la compartilhar Confederación. resultados do trabalho Para feito este na Bacia webinar contamos Amazônica. con traducción simultánea Nesse al webinário portugués y temos español. interpretação e tradução simultânea no espanhol e Pueden elegir el português. idioma de su Vocês podem preferencia escolher en la a barra língua da sua inferior de la ventana de preferência Zoom, donde se lá encuentra el embaixo, icono del onde mundo. tem o Para ícone este do webinar mundo. tenemos traducción simultánea Nesse para portugués y webinário español. temos Você pode tradução. escolher o idioma de sua preferência na barra inferior da janela do Zoom, onde se encontra o globo, o ícone do globo. En el chat compartiremos la hoja de registro. No chat, vamos compartilhar a folha do registro que vocês têm nesse momento até terminar o webinar. Vamos começar com Fernanda, científica de pesca de água doce. Bem-vinda a todo mundo. Boa tarde. Bom, esse é o nosso quarto webinar de uma série cujo objetivo é explorar as diversas iniciativas de monitoramento da pesca na Amazônia, sejam essas iniciativas oficiais do governo, iniciativas de ciência cidadã e vinculadas à pesquisa científica. Então, ao longo destes espaços, nós já dialogamos com especialistas da Colômbia, Equador, Bolívia e hoje Peru, sobre suas experiências em gestão de dados e monitoramento pesqueiro. Nosso objetivo principal aqui é de compartilhar o conhecimento e também temos um objetivo secundário de formar uma rede de discussão para articulação das informações geradas a nível de bacia hidrográfica. Então, se você está assistindo esse webinar e desenvolve algum programa ou projeto de monitoramento de pesqueiro ou trabalha com espécies que são alvo da pesca, por favor, entre em contato conosco para compartilhar sua experiência. Então, nesse webinar, iremos abordar duas iniciativas de monitoramento da pesca na Amazônia peruana, uma de experiência governamental e outra de ciência cidadã. Então, nós lembramos que após as apresentações, nós teremos um espaço para perguntas e nós convidamos a vocês para escreverem suas perguntas no chat ou se inscreverem levantando a mãozinha no aplicativo. Então, sem mais introduções, eu apresento o nosso primeiro palestrante, que é o Javier Zavaleta, para compartilhar sua apresentação Melhorando a Ciência para a Sustentabilidade da Atividade Pesqueira na Amazônia Peruana. Javier é biólogo pela Universidade Federal da Amazônia Peruana, mestre em Ecossistemas e Recursos Aquáticos pela Universidade Nacional Maior de São Marcos e graduado em Estatística e Matemática pela mesma instituição. Atualmente trabalha na sede do IMARP em Pucallpa como responsável pelas pesquisas sobre a pesca na Amazônia e também é professor pesquisador na Universidade Nacional Intercultural da Amazônia. Então, seja bem-vindo, Ravi. Obrigada pela sua presença e com você. Você pode compartilhar sua apresentação. Você tem 20 minutos. Gracias, Gabriela. Disculpa. Obrigado, Gabriela. Me desculpa se eu não posso falar muito português ainda estou praticando. Que boa tarde, todo mundo. Então, vou desligar o meu vídeo porque estou agora vou lhes compartilhar a minha tela. Me fala se a gente pode ver. Sí, podemos verla. Ainda não está no modo apresentação? Ainda não tem a tela aqui. Agora está. Ravi, seu microfone está mudo? Ok. Ahora sí, por favor. Sí. Ya, listo. Agora?
me desculpa. Na verdade, o que eu estava falando que o IMARP tem de objetivo de fazer ciência, mas que o foco seja a sustentabilidade, que é para a atividade pesqueira. Esse é o nosso objetivo primeiro, de que tem o contato lá. Então, para a gente começar a fazer a ciência, a gente precisa de antecedente, né? Temos dados que sejam o que sejam a razão da nossa presença, a nossa atividade principal na região. Nessa região Ucayali, por exemplo, então, um dos dados principais e que a gente quanto e o consumo da gente, como é que é o tópico pesqueiro no Cayali e tenha que nos fatores ambientais que qual é a influência delas na atividade pesqueira. Então, temos que ter do mesmo jeito quem é os atores principais para ter sinergia e ter relacionamentos com as principais competências. Então, ter a possibilidade de ser um exercício com os pescadores nas matérias, mas ter também para eles, temos que ter fazer um registro da informação. Temos da informação que seja de ajuda para que seja para fazer a atividade sustentável, que é do mesmo jeito que a informação está baseada, as nossas perguntas foram baseadas como é que um, um dado, uma pergunta que pode dar suporte para eles ter os problemas delas que sejam menores e que eles tenham acesso ao recurso. Mas nós também temos que, como o IMARP, ter qual é o nosso universo lá na Amazônia. Então, no 2018, eh, temos essa iniciativa de quais são os pescadores, a quantidade e o tipo de pesca eles fazem dos pescadores da Amazônia. Então, os trabalhos foram feitos nos principais regiões do Amazonas, do Peru, Ucayali, Madre de Dios e Iquitos. E, no mesmo tempo que esses dados foram feitos para fazer estratégias, uma delas é como ver qual é o estado do recurso, conhecê-lo e que ver do mesmo jeito nessas. E não é só para o recurso, sim, mas também para saber qual é a dinâmica da pesca, quanto é que eles dão, qual é o esforço que tem que ser feito pelo pescador e as ferramentas que são usadas para a pesca deles e fazer uma caracterização. E a gente fez uma caracterização, um, mas elas foram definidas no mesmo tempo que os pescadores foram definidos também. Nós queremos esclarecer que esse foi enviado para avaliação para a instituição, para que elas tenham conhecimento e seja aprovado um tipo de registro que tenha confiabilidade. Esse é gráfico de fluxo de como é que a gente faz o registro da informação. Temos pessoal que tem. No início estávamos no Pucallpa, com o apoio que foi muito importante do TNC, da Nature Conservancy, que
eles ajudaram nós para fazer a cobertura maior, porque não é somente numa cidade, mas também o objetivo também é poder fazer o registro do o foco de vazia. Então, nós fazemos muitas atividades no registro como pescador, mas também é feito as principais espécies. Nós consideramos do mesmo jeito o acompanhamento para os pescadores e saber quando é os pontos de comércio que eles fazem a venda dos recursos, como falava que porque a cobertura é maior agora, como a ajuda da TNC, e, por exemplo, porque antes tinha só de 7 de junho, mas com o projeto que a gente está trabalhando com a TNC, hum, agora temos ter uma cobertura maior. Agora temos uma feita que é no mesmo tempo vista e no mesmo tempo é integrada. Como eu falei, as amostragens, a recolha de amostras que foram locais. Lá eu tenho as principais espécies que a gente está fazendo as amostragens, que é o 70% do tudo que encontra na bacia. Mas ao mesmo tempo, me desculpem, mas ao mesmo tempo nós fazemos o registro das atividades de pesca. Então, nós precisamos de saber o impacto que tem a pesca no tamanho da população das espécies que foram capturadas e quanto é que, por exemplo, a data de frota, de qual é o rendimento deles. Então, essa aí este é o IMACIS. Essa plataforma foi desenvolvida para ter um registro de informação, porque aqui o que nós temos é muito importante de falar que temos que chegar num ponto de confiança para o pescador, para eles nos dar a informação o mais perto da realidade como for possível. E na plataforma, essas diferenças são que fogem, que não tenha falhas e que para ter as diferentes nomes científicos, né, os nomes comuns. Então, o que tem escrito aqui é no dia da pesca do dia. Tudo é que o peixe eles capturaram, cada um dos desembarques deles. E essa daqui é a plataforma de os dados de trabalhador público, de trabalho universitário, que pode ser que precisem desses dados para conhecer como é que o tópico pesqueiro está aqui muito que pode falar que estamos ainda vendo que se tem muito que se fala que
temos que fazer alguma mudança na pesquaria de que se não está acontecendo algo que é uma nessa plataforma aqui dos dados que está dando muita informação para uma plataforma de consulta no tempo real, mas também para fazer um trabalho interno do processamento de tratar a informação, uma delas é ter a caracterização da informação. Então, nessas estatísticas, que tem o tópico ambiental, qual é a influência, e então, qual é o que os afrotes que usam na Pucallpa e quais são as principais bacias ou zonas de pesca que estão se capturando a maioria das espécies ou do registro do desembarque. Temos informação de processamento interno na conta de estado atual dos recursos. Então, considerando que estamos pensando nos lugares de maior desembarque aí, como principal é de ter uma maior cobertura, também uma maior abordagem. Isso faz ainda maior uns duas espécies mais para esses dois peixes também são importantes para os desembarques do mesmo jeito. E esses dois ou três espécies para saber os resultados que sejam de uso para informação e do mesmo jeito, nós fazemos estudos nós focando somente nisso, olhem a quantidade que somente um ou dois, um período, um tempo de 2 ou 3 meses que foram capturadas. Então, o que os anos do 2024 foram muito baixos, mas nesse ano está se acrescentando porque nós temos a hipótese que, como no Brasil tive um período muito longo de secas, então a zona de águas foi acrescentando, então, na área de água no início do nosso país. E, do mesmo jeito, também oferece como um ambiente mais fresco para eles regular a temperatura. Então, nas águas amazônicas, nesse tempo, tinha muitas secas no Brasil, então não tiveram muita captura dessa espécie. E como o terceiro, que no projeto de Amazônia com a TNC, nós estamos fazendo o registro dos ah, tipos de pescas, mas neste trabalho é participativo porque para os pescadores. E desse jeito foi elaborado um registro para ter nessa rede. E o que temos que fazer agora é que as outras redes chegarem. Mas os nossos resultados foram compartilhados com a comunidade científica. Pode ser, pode ser,
pode ser considerada pelo governo peruano porque tem um artigo que hoje nós fizemos uma comparação com uma das espécies que tem que é a palometa, que tem uma captura maior que é na bacia do rio Ucayali. E com esse trabalho a gente fez uma sinergia internacional. Então, como um organismo governamental, temos alguns dados que podem ser para regulação. E estamos falando desses resultados e que, ao mesmo tempo, fazer informação que vocês podem ver e consultar. E as principais coisas que a gente conseguiu nesse tempo é que nós fizemos uma gestoria de pesqueria que começou com soldados que foi começando com os pescadores. Então, no mesmo tempo, com esses dados, nós começamos fazendo os objetivos, mudando os objetivos. Então, isso está nos ajudando para ter um pouco mais de presença. E também estamos eh, procurando a participação na ciência. Estamos fazendo de ciência participativa com pescadores e com comunidades universitárias e, ao mesmo tempo, com comunidade científica e também com organismos governamentais das regiões que podem se involucrar. Então, os benefícios que são para a comunidade pesqueira. É por isso que estamos dirigindo o objetivo de sustentabilidade dos recursos, que seja sustentável no tempo, que continue dando recursos econômicos para a sociedade amazônica, e ao mesmo tempo que continue gerando consciência ambiental e consciência da, da promoção da segurança alimentar. E, no final, muito obrigado. Vou para a primeira. Lá tem o meu contato, se tiverem alguma pergunta, falando dos resultados, alguma pergunta que tiveram do que o IMARPE faz no Amazonas. Muito obrigado, Fernanda e todo mundo. Ave, muito obrigada pela excelente apresentação. É tão importante ver que uma instituição que tem essa característica científica e que subsidia informações para a tomada de decisão, né, sobre regulamentação da pesca, também reconhece o conhecimento tradicional e tem essa interação com a sociedade. Isso é super importante. Nós temos já algumas perguntas no chat, mas a gente vai deixar essas perguntas para o final. Então, agora eu convido a nossa segunda palestrante, que é a Vanessa Rodrigues, para realizar a sua apresentação intitulada Monitoramento Pesqueiro por Ciência Cidadã na Amazônia Peruana. Vanessa é advogada e mestre em estudos internacionais. Vanessa tem experiência sobre marcos legais da pesca e incidência política para melhorar o uso dos recursos pesqueiros e a governança territorial e ambiental na Amazônia. Vanessa faz parte da Aliança Águas Amazônicas e acompanha os pescadores da Amazônia peruana em suas atividades de gestão pesqueira. Então, muito obrigada, Vani. Você pode compartilhar sua apresentação. Sí, muchas gracias. Muito obrigada. Muito obrigado a todo mundo pelo convite. Então, vamos fazer uma apresentação do ponto de vista com as pessoas que trabalham no monitoramento, as instituições que acompanham elas. Então, a gente queria fazer uma apresentação de parceiros da Aliança de Águas Amazônicas para encontrar soluções, propostas para melhorar o nosso
sistemas de aproveitamento no nível de bacia. Então, queremos apresentar 4 pontos que são um do contexto da experiência, dos objetivos de monitoramento com que a gente está trabalhando, o número de os tipos de informação que a gente consegue conectar. E o quarto é a governança dos dados. Então, esses são os lugares exatos da Amazônia peruana onde a gente está fazendo monitoramento. O primeiro está no Loreto, em Ampilhaco. Na segunda área está na Bacia do Piches. Então, estamos trabalhando na proposta do monitoramento articulado que tenha compromisso, reflexão com 57 monitores pesqueiros. 45 deles estão na Ampilhaco e o 2 estão na Bacia do Piches. Então, isso é algo que eu acho que é bem interessante, porque fala do nosso trabalho, nosso objetivo do monitoramento, que é um objetivo que é maior que esse, que é ainda maior do que Javier falava, então, que sejam dos recursos, mas também os ecossistemas, e que, ou como fazemos a promoção de opções de gestoria, que problemas econômicos que a nossa pesqueria tem na Amazônia. Então, temos que fazer essas 3 perguntas para encontrar qual teria que ser a nossa proposta para nós. Então, nós trabalhamos o monitoramento como uma parte que é parte de uma estratégia maior, que é o uso do recurso no território, mas também fazer o fortalecimento das capacidades dos atores. Que temos 3 perguntas que nós esperamos te responder, que 2 delas estão mais no nível local, interesse local, porque nós queríamos te dar respostas, interesses locais. A primeira pergunta é se as espécies da bacia apresentam variações em dados biométricos. Então, o que a gente quer da gente do Ampiaco, Jacu, o que foram de acordos de pesca, se isso tem alguma consequência no que encontramos. Esse monitoramento é muito local na bacia. A segunda pergunta aqui, que na bacia do Piches, é que se as espécies que não é como de está relacionado com as espécies da bacia apresentam variações na populações que temos a conservação de água dos rios. É um monitoramento bem local. Esse monitoramento começou no 2009. E, finalmente, nessas experiências locais, no 2018, o EVC encontra um espaço para se unir, e no espaço da Bacia Amazônica, nesse momento, era a rede de ciência cidadã do aplicativo Ictio, do PITES, do Ampiaco, também para com os cidadãos que já fizeram monitoramento. Então, lá tentamos responder de onde e quando os peixes fazem a migração na Amazônia. Não temos as respostas para as perguntas locais. Vamos ver como é que são as variáveis que e temos um monitoramento que é mais do nível de bacia, e o trabalho com a Aliança de Águas Amazônicas também. Temos dados do 2009 para o Piches, temos 2015 para o Umpillacu e 2018 para a bacia como Ictio.
estava olhando a apresentação do Javier e que é muito interessante porque foram feitos do interesses dos cidadãos, das pessoas que estão pescando o tempo todo, das famílias. Então, no caso no caso da a ficha de controle, a folha de controle, que na diferença na apresentação anterior, temos muito interesse na hora, na data, o tipo de pesca que no, esse o dado muito interessante, o que tipo de linha é usada, que num tempo foram usadas do tipo de pesca, foram usadas umas redes que não foram ainda ver que se uso de essas malhas tinham mudado a abertura dessas redes. Então, estamos vendo a hora de início, a hora do final do o jornal. Temos a quantidade, o quilo, temos a espécie, longitude total. No caso de observação, e que o mais comum que se aparecem peixe que não está completo, tem que se peixe com chave na Diópolis. Essa é a outra proposta que nós temos no PITES, e é aqui as nossas observações são maiores. Temos 10 variáveis que essas folhas são para as famílias, são dados do registro do famílias também, o esforço, o início, o final do o jornal de trabalho que temos consumo também, de onde que foi o peixe que foi capturado, que foi comprado, foi um presente. No caso do peixe, estamos falando de povos indígenas, então também temos muito interesse de conhecer na comida do dia que o peixe é incluso. Então, temos fazendo a consideração se a pesca foi, tivesse tempo de que o peixe foi posto no frio, que temos que se o peixe morreu, o tipo de pesca que a gente se preocupa muito. Então, o monitoramento que a gente fez com o ICTIO, eu não sei se a gente sabe a gente sabe como é que é o ICTIO, a gente sempre tentou de que fosse o mais fácil possível a distribuição dos peixes de peixe na bacia. Temos na ubicação e do nome local, na data de observação. No início, tínhamos 31 espécies que foram postas na plataforma, e agora, de acordo ao nosso último relatório, temos 131 e 772 científicos cidadãos. É muito importante para as pessoas que trabalham na região, porque o monitoramento não é só uma ação local, porque agora é parte de uma ação mais do nível de bacia. Então, que acontece no peixe, no Ampidjaco e no 732 cidadãos estão o que a gente faz, o suporte do ICTIO. Nessa informação, eu trabalhei muito com os biólogos e alguns. Eu espero estar falando bem. Eu sou advogada, não sou bióloga, mas estamos tentando de
recoletar esses dados. Então, estamos trabalhando com a pesca, estamos falando com uma variável de recurso, do esforço, o consumo de peixe, estamos fazendo o consumo per capita, temos que falando que a presença de peixes, estamos trabalhando com a diversidade, número de espécies, e os parceiros do Iquitos falavam para nós que na região de Ampiaco tem só nos 2015 não tínhamos peixes, mas agora no 2025 o peixe está aparecendo de volta. Então temos que pensar como trabalhar com essa espécie que eh, tinha, tinha ido embora. Agora temos os lobos de rio, os manatíes, e elas nos estão falando que as ações de gestoria na região estão tendo sucesso. Então, acho que o que tem a gente mais nos tem no nível de observação das variações de captura, de... Essa é a nossa proposta. Temos 7 instâncias aqui. Então, temos as capacitações voluntárias, o que é que nós queremos saber se os peixes aparecem, se a gente recupera as espécies que tinham desaparecido. Então, temos que ver do ecossistema aquático, que o próximo que a escolha dos dados e que as pessoas que têm o compromisso, que a gente que faz monitoramento cidadão, é, é só voluntário, não temos nenhum tipo de... Eles têm confiança em nós e nós temos confiança neles. Tá, então é informação que é feita pelo IVC, estamos fazendo na plataforma, temos folhas físicas, temos dado informação do folhas de Excel e temos agora nós fazemos a informação usando o Ictio, a aplicação do Ictio. Então, fazemos no final como está acontecendo na nossa experiência na Pujaco, estamos trabalhando diretamente na orientação de políticas. E isso tem muito relacionamento com novas informações que seja de uma proibição. Tem os atores tradicionais, mas também temos diferentes atores nos nossos atores principais nos municípios, porque é o governo local, do mesmo jeito, temos federações que trabalham conosco e também estamos nesse nível de vazia, trabalhando com os científicos na rede de águas amazônicas e da parte acadêmica, a gente está fazendo como uma análise de informação da nossa proposta e está começando o trabalho conosco, com o IVC, para tentar fazer o processamento dos dados agora. Estou chegando no final, mas acho que isso é muito importante, que são uns das manifestações de como esse sistema de monitoramento, quando são os pescadores, que eles podem ver que os recursos estão se recuperando. Então, a gente começou com o sábado, no 2015 tinha 30 centímetros, então, mais no 2021 tem 39.
O caso mais estranho tinha o 2015 com 32 e 2021 45 centímetros. Então, o boque chico que tem muita pressão, que tem uma recuperação, mas ainda mais pequeno. Então, quando os pescadores eles vêm, eles continuam com a vontade de apoiar esse projeto. Eu quero compartilhar uns dados com vocês que tivemos como resultado desse processo, que o nível de consumo de peixe para Santa Marta, para o Piches, que eles são povos que vivem nos regiões no lado do rio e que então é uma porcentagem do que é, é o peixe no comida geral deles. Então, tem 87, por exemplo, no Ampijaco, que tem uma parte muito mais importante e tem comunidades que estão na Amazônia. É aqui não estão todos os aprendizados, mas tem alguns importantes. Temos que nós temos o aprendizado de mudar o foco, mas essa experiência é uma prova de que o monitoramento é muito importante para todo mundo, que com essa experiência a gente pode demonstrar que tem jeito de encontrar data, de encontrar dados para fazer monitoramento do estado dos recursos, para começar a tomada de decisões baseada nesses dados. E é muito importante que vocês vieram as variações que foram os, os monitores, eles precisam de fazer que eles precisam conhecer que o trabalho que eles fazem é significativo, que não é só escrever na folha, que como utilizar essa informação que eles precisam de se sentir parte do projeto, não só como uma escolha da informação, mas que tenha parte da escolha das decisões. Esse é muito importante do que eles podem fazer o trabalho técnico significativo sem precisar 10 anos estudando, sem ser um técnico reconhecido. Esse é um aprendizado muito importante nessa experiência. E outra experiência, outro aprendizado com a experiência do Ictio é que isso se tornou uma atividade familiar que ainda quando os pescadores masculinos foram os quienes receberam os telefones, eles eram os quienes tiravam as fotos, então as mulheres e os filhos eles se terminaram envolvidos na atividade. Então, finalmente essa experiência de monitoramento é como uma iniciativa de envolver nós, a gente que trabalha no campo, a gente sente que a gente está cansada de estudos e que não tem uma aplicação na realidade. Então, essa experiência de monitoramento na Pachiteia tem uma demonstração de que é uma forma de levar informação para e no final para é ainda o que é muito difícil, o que a gente fala de um desafio que a uma resposta para os resultados do monitoramento para as comunidades, porque nós começamos de apresentando quando a gente tem uma tomada de decisão, não é o tempo todo, temos que fazer a tradução da mensagem, temos que fazer a tradução da linguagem científica de toda essa informação, ele faz para as comunidades ser ainda um desafio.
outro é o reconhecimento da experiência. E temos que falar aqui com os parceiros que temos que dar a confiança para os monitores, para que eles saibam que todas essas experiências que tem IBC, que tem outros espaços na Amazônia, outros parceiros que possam ser reconhecidos nas políticas públicas, porque agora são só experiências como isoladas, que então qual é esse aposta cidadão no nível de valoração, de monitoramento e a capacidade técnica. Isso é todo do meu lado. Muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Excelente apresentação. Você colocou muito bem, né? Era para você apresentar um estudo mais local, mas você também, por fazer parte da aliança, mostrou como essas iniciativas, em conjunto, né, quando olhadas em escala, elas têm um potencial muito grande para contar para a gente muita coisa sobre a pesca. Então, muito obrigada pela excelente colaboração. Eu vou abrir para perguntas e, para ser justa, eu vou fazer uma pergunta para o Javier e uma pergunta para a Vanessa. Então, a primeira pergunta para o Javier foi feita pelo Guillermo, que ele fez um comentário que 2023 e 2024 teve muita produção de manitô em toda parte. Esses manitôs são provenientes de onde? E ele também, aproveitando, que ele pergunta se há algum modo de realizar análises econômicas da pesca por esses protocolos que vocês aplicam. E para a Vanessa, houve uma pergunta que eu acho que a Vanessa já esclareceu na apresentação, mas que, né, é bom a gente dar oportunidade para ela esclarecer se esses monitores, né, que coletam as informações, se eles recebem algum incentivo financeiro para coletar esses dados. Então, Javier, você começa respondendo e depois passa para a Vanessa, por favor. Ok, ¿me escuchas, Fernanda? Tá, me ouve, Fernanda? Gracias, Guillermo. Muito obrigado, Guilherme, pela pergunta. Então, esses dados que estamos apresentando foi recolectado do Pucallpa do 7 de junho. E nós tivemos esses dados particulares de 3 meses, que foi a seca, o tempo de seca maior que a gente sabe. Então, foi isso eu mostro porque para nós foi uma surpresa, porque não foi aproveitada, não foi capturada, não tinha acesso para essa espécie. Mas os pescadores nesse ano não é que foram as pescas dirigidas para monitores. Não, nós temos a hipótese de que nós fazemos o relacionamento com o, o fator climático, com essa seca de 2024. Só queria esclarecer que essas capturas no Brasil foram iguais ou ainda menores que no Peru. E a outra pergunta que foram dos tópico econômico, nós consideramos o preço do pescador, preço de praia, como nós falamos, temos intermediários, ou quando foi feito o comércio com intermediário, é o preço que propõe para a venda, é o que nós temos do registro, e do mesmo jeito, agora, no mês passado, temos o apoio da DINEPRO, da Direção Geral de Produção. Temos análise e dados econômicos do preço de venda em mercado, que a maioria deles são intermediários. Nós, o pescador mesmo, nós tentamos fazer o relacionamento dos fatores econômicos com o preço que foi oferecido pelo pescador. Muito obrigado pela pergunta e pelo espaço.
Oi, no caso de se eles recebem algum tipo de incentivo econômico, é só voluntário. Acho que agora, depois de muito trabalho de monitoramento, especialmente aqueles que trabalham com folhas, eles podem trabalhar no alguns encontros com outros pescadores. Então, eles estão saindo de viagem, estão conhecendo novos lugares. Então, isso, aunque não é eles consideram como um incentivo, eles voltam com muita motivação e não tem nenhum preço, não tem nenhuma consideração Graças, monetária, Vanessa. econômica. Eu tenho uma outra pergunta para o Javier, do Luiz Sanches. O Luiz pergunta de que maneira vocês estão adaptando os formulários para participação local e transparência dos dados, e se existe uma estratégia de simplificação para fazê-los mais acessíveis às comunidades indígenas e os pescadores locais. Ok, bueno. eh, Parece que nos está dando esa respuesta como que Parece cómo que essa simplificar esa resposta de simplificación. como fazê-lo Ya mais el formato é en el simples formato en e essa monitoreado está é a orientado a questão, não? coberturar Esse formulário las está variables de la feito pesca para comercial. vincular as La variáveis pesca do pesca comercial comercial. tiene Agora, a pesca diferentes comercial tem variables, diferentes muchas de ellas variáveis, muitas son delas são más amplias que maiores en una en un punto focal, que no en una zona ponto local. de foco, que é de El uma tipo de região mais embarcación, local, la, can- que o tipo la de ave que el pescador pescó, que no barco, solamente, o recordemos, no tipo solamente el pescador va de con un pique, solo porque tipo. não é Muchos de ellos somente son muy que o amplios. pescador vai só com Nos um jeito amplía de también la cobertura pescar. del registro. Temos para ter Para uma poder cobertura simplificarlo, maior, sería, para digamos, en un para nuevo formato, fazê-lo sería mais ya para simples, para ter um formulário que pesca fosse zonal, eh, pesca local, pescas como local, lo expuso y como, como nos presentó como foi apresentado Vanessa, pela un poco Vanessa, más simplificado, que acorde seja a um las formulário comunidades. mais Entonces, nuestro simples, formato que es un poco más amplio seja porque justamente esas son las variables porque essas que são as para el variáveis mismo que pescador pensamos que van o a ser pescador, influyentes para sus nós resultados o pensamos que para los vão objetivos de uso, incluir no solamente os económicos, sino resultados también que vão sociales. incluir Y os poder resultados dar la que información más detallada posible. ¿Y cómo eso poder puede dar a informação hacernos com o reducir la maior detalhe fiabilidad de los possível datos, la e confiabilidad como fazemos a de los confiabilidade datos, também dos transparencia, dados, perdón. não? A transparência dos Bueno, dados. también Bom, el sistema de IMARSIS nos acho que o ayuda un poco a sistema de simplificar que esa nos transparencia, ajuda esos para errores, fazer pero a su essas vez también transparências, cómo esses genera el erros campo también e puede é ser, muito importante de como se y es escolhe válido que se pueda que os dados do no campo sean também. bien recolectadas. Que a Pero gente sí pode pensar que não é nos basamos por muito un punto especialmente nosotros primero, que es recolectada. la confianza con el mismo pescador. Então, nós nos El pescador focamos na ya confiança no es pescador. un buen tiempo O abordado por nuestras, pescador nuestros faz colegas muito tempo, que na antes verdade, de na hacer abordagem com la os emisión del parceiros, registro, que nosotros nos presentamos anterior ao hacia cualquier registro, punto de nós desembarque, nos buscamos apresentamos a las com o ponto autoridades de de las organizaciones desembarque, nós pesqueroras y le procuramos decimos, as acá vamos a hacer autoridades esto, e vamos a hacer en o campo, nosso nos trabalho, gustaría que nos falamos do nosso trabalho, o que vamos aporte y fazer no ayude. campo, e Si nós les parece, falamos no de el que nós registro, gostaria de fazer y en cuanto a que aporte ou o las variables van registro, a ser e o que consistentes se y as esto variáveis vão les van a ser ayudar a su de actividad. competência, e se eles vão ajudar eles na atividade que eles fazem. Eso es lo que puedo dar. En realidad, esto, tu É pregunta nos isso lleva a un que eu desafío para a trabajar en pergunta conjunto de você nos y faz esto um sin desafio duda para será una trabalhar invitación juntos a la comisión e a comissão invite a que instituciones faz de o autoridades del convite de sector y a su vez instituições que aquellas estão que también estén envolvidas sumando esfuerzos e que adicionales. também outras que Nos possam encantaría que ainda dar pescadores esforços nos para ayuden para todo esto. esse Muchas trabalho que é gracias um por la pregunta. desafio. Muito obrigado pela pergunta.
Obrigada, Javier. Nós temos aqui no chat algumas, são mais considerações, né? Elas não são muito relacionadas a perguntas mesmo. Eu gostaria de abrir para se alguém tem mais alguma, né, consideração, alguma pergunta, tanto os palestrantes quanto os participantes, que nós temos 3 minutos. Peço, né, para que os palestrantes leiam essas considerações que foram deixadas no chat, mas também abrir para novas perguntas, novos questionamentos ou alguma mensagem final. Bom, eu vou aproveitar então esses 2 minutinhos para fazer uma pergunta para o Javier, né? Que o Javier mostrou como que o IMARP tem essa função de fornecer informações para a regulamentação pesqueira. E como tem sido esse processo? É um processo direto, simples, e você vê uma oportunidade de uma regulamentação mais adaptativa, porque geralmente quando a gente fala em alterar, né, regulamentações nacionais especificamente ou regionais para coisas mais locais, a gente esbarra num processo burocrático, muitas vezes, do governo, e como vocês veem isso, né, com o apoio do IMARP, com dados, se vocês veem essa possibilidade de um manejo de uma regulamentação mais adaptativa, conforme a resposta dos dados que vocês coletam. Gracias, Fernanda. Obrigado. Fernanda, então, Esto me da una reflexión a que no lo esse mencioné tem uma al reflexão inicio, de porque que eu não falei ese es el disso, que eu objetivo falei do principal nível de para bacia, comenzar esta mas o actividad. O sea, objetivo en que nuestras esse é o objetivo que a gente recomendaciones, y tem, eso, que as eso recomendações que estamos nós convencidos de que fazemos e nós nuestras temos certeza que recomendaciones de manejo as recomendações siguen ese de enfoque de cuencas, o sea, gestoria adaptativo a las que cuencas. seja no foco Estamos adaptativo para na convencidos de que bacia las cuencas e que seja nas bacias probablemente sean diferentes. que Vemos la diferencia provavelmente entre sejam Putumayo diferentes. y Vemos a Cayambe diferença son marcadas. na Pero el objetivo Putumayo, es tener esto seguro sejam de que as las diferenças cuencas estão, mas probablemente temos a sus estados segurança de que son diferentes o los estoques temos son a el informação mismo de stock que os para el dorado, estoques por ejemplo, para diferentes, todo el ou desde que os Brasil estoques do dourado do hasta las Brasil cabecitas de cuenca, até que es toda la región a Putucayala, cabeça el mismo stock. no Estamos bacia, manejando el mismo stock. estamos Esas son nuestras preguntas ainda que nos dan un fazendo principio de do mesmo trabajo. estoque. Essas Entonces, são as pero sí, perguntas que defendemos fazem o ese enfoque princípio de do cuencas y trabalho. nuestras recomendaciones van Então, no a un as nossas nivel regional, sino recomendações a nivel vão, local, a não, nivel não del vão no enfoque del nível regional, río, en este mas caso, num foco do rio, do foco do rio Caiali. Perfeito, Javier, muitas graças. Bom, muito obrigada. A gente já chegou no tempo final do nosso webinário. Gostaria muito de agradecer a Vanessa pela excelente apresentação, o Javier pela belíssima contribuição e a todos que participaram. A gente teve em um momento que eu cheguei a ver aqui 65 participantes, então foi um webinário bem cheio, né, com bastante participação, e eu passo para a Gabriela para fazer o fechamento. Muito obrigada. Bueno, con esto Então, vamos a fechar o webinário. Obrigado, Vanessa e o Javier, por compartilhar as suas experiências conosco. Que Fernanda, foi muito boa a apresentação. Esse webinário foi proposto por a Aliança Águas Amazônicas. Muito obrigado de novo no Instituto de Mar de Peru, Instituto de Bem Comum, a TNC e todos vocês pela apresentação. Então, esperamos encontrar os próximos eventos. Então, fiquem tranquilos que nós vamos enviar contatos, as apresentações também. Vamos tirar foto, tá? Se vocês podem ligar as câmeras para tirar foto.
¿Listos? Prontos? Todavía están prendiendo algunas personas. Ainda a gente está ligando câmeras. Bueno, ahí estamos como la mayoría. Tá, Entonces a la 1, a las estamos. 2 y a las 3. 2, 3. Listo. Les agradezco muchísimo Pronto. Muito y nos obrigado. vemos en una próxima ocasión. E vamos nos encontrar na próxima ocasião. Gracias.